tudo sobre a saída de Yuri Romão, o que é que ele deixou de positivo, o que é que ele deixou de negativo, sobre o jogo do Flamengo hoje contra o Sport na Arena de Pernambuco, sobre dívidas, sobre Zé Lucas, Riquelme, todas as informações do depoimento polêmico que ele fez, o dia que ele vai sair, o que vai acontecer, tá tudo aqui. Então, se você é torcedor do esporte, confira esse vídeo que é bem importante para você, tá certo? Confira já o vídeo. Vamos lá, pessoal, eu me chamo Daniel Henrique, você está aqui em mais um vídeo do canal Dan Henrique, e dessa vez falar sobre o esporte que está numa crise que parece ser interminável. Ontem, o presidente Yuri Romão, ele fez uma coletiva extremamente pressionado ali pela torcida, né, sobre a sua permanência no clube. E ele deixou bem claro que vai permanecer até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro, pois ele diz que não vai largar o clube de qualquer forma, né? Ele diz que tem responsabilidade, então ele vai continuar ali até o fim de 2025, né? E depois disso deve acontecer, né, uma eleição. Caso essa eleição não estenda até o dia 4 de janeiro, o vice-presidente do esporte vai assumir o cargo até o final de 2026, quando acaba ali o período de 3 anos, né, que ele assumiu. Então fique atento aí, porque nessa coletiva ele falou sobre muita coisa que eu vou falar agora para vocês. Sobre as dívidas, né, o Yuri Romão não garantiu ali o pagamento das dívidas, dos débitos do clube, né. O time, o elenco está com salários atrasados. Um mês de CLT e 2 meses ali de direito de imagem. Além também, né, ele não vem honrando com o pagamento das rescisões contratuais com o ex-treinador Antônio Oliveira, com o Duqueiroz e com os zagueiros Antônio Carlos e também Ramon Menezes. Então eles estão tentando achar uma forma de pagar essas dívidas, essas rescisões de contratos, né? Então está com salários atrasados e está com dificuldade de pagar os pagamentos das rescisões contratuais aí que fez ao longo da temporada. Eu não sei se o presidente do esporte estava fazendo um graça ou estava falando muito sério, mas um dos motivos para ele ficar até no final de 2025, segundo ele, é que ele tem uma responsabilidade com o clube e o compromisso com a instituição, ou seja, ele diz que tem compromisso, né? O ano todo lascando o clube, mas agora ele quer ficar ali até o final porque agora ele tem compromisso e tem responsabilidade com o clube. Segundo Yuri Romão, as receitas do ano, né? Ele diz que as receitas até o final do ano vão ser pagas, mas não sabe se vai ser 100% paga. E que por isso ele precisou fazer rescisões durante ali o campeonato, né? Para poder suprir ali os pagamentos dessa receita. Na verdade, as rescisões só veio porque ele escolheu errado, né? A rescisão de contrato com o treinador Antônio Oliveira é porque ele mandou errado, com o Duqueiroz porque não rendeu, com os zagueiros também porque não rendeu. Então não é porque por causa da receita, ele sempre joga pro lado financeiro. Você vai perceber durante o vídeo, né, quando eu vou contando um pouco da coletiva dele, que tudo ele bota a decisão dele pro lado financeiro, né? Ah, não sabia porque eu fui movido por causa das crises financeiras do clube, para justificar as atitudes erradas que ele cometeu durante a temporada. O Yuri Romão parece que fica em contradição toda hora. Em uma entrevista ele fala que o desempenho esportivo do time não interfere em nada. Agora, na coletiva de ontem, ele fala que pesou um pouco sim o desempenho esportivo da equipe. É que sair numa Copa do Brasil, sair numa Copa do Nordeste, ter reduções ali de número de sócios, ausência também dos torcedores indo para o estádio, pesou ali um pouco no lado financeiro da equipe. Mas segundo ele, do clube no caso, ele não está deixando o clube com as contas em aberto, ele está deixando o clube como está, ou seja, como o clube, como recebeu, né, do clube, né? Ele pegou o clube assim e está devolvendo o clube da forma que estava, ele está se isentando das suas responsabilidades. Eu juro por Deus que eu não consigo fazer esse vídeo sem rir, porque eu não sou jornalista de formado, mas eu estou falando como se fosse um jornalista. Sobre o plano executivo, o executivo de futebol, o diretor executivo de futebol, que ficou aí indeciso se vai continuar com ele ou não, né?
já que ele escolheu esses diretores aí e que mandou muito mal, escolheu tudo errado, as contratações foram as piores. O Sport simplesmente está na zona de rebaixamento, está na lanterna, com a pior campanha da história do campeonato. E sabe o que ele falou em relação aos diretores executivos, se vai permanecer ou não? Segundo o Yuri Romão, é que ele vai fazer uma análise profunda. Olha só, os diretores executivos de futebol fizeram a pior campanha da história do clube e ele vai analisar se vale a pena continuar ou não com esses diretores executivos, que é o Henrique Ambrogini e o Thiago Gasparini, para deixar bem citado aqui o nome deles, né? Que acabaram também ali com o clube. Impressionante. Ele disse que vai fazer essa análise, vai conversar, porque ele tem compromisso com o clube, e aí até o final do ano vai decidir se vai continuar com eles ou não. Olha que bomba maravilhosa para o torcedor do esporte. Uma coisa boa que o torcedor do esporte acho que vai gostar dessa informação, que ele falou também, né? Isso tá não só no esporte, mas também nos outros clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro. É sobre a venda dos direitos econômicos, né? 15% dos direitos econômicos que foram ali cedidos para investidores internacional. Segundo Yuri Romão, essa porcentagem era de 20%, né? Para esses investidores ali, né? Se não me engano era XP Investimentos e Life Capital Partners, né? Era nessa porcentagem de 20%, né? Todos os clubes venderam, porque que acontece? Quando você vende esses direitos, o campeonato todo vai para fora do Brasil. Ele é vendido fora do Brasil, né? Ele passa fora do Brasil. Ele vem no campeonato internacional. Só que teve uma reunião, né, no ano passado, em setembro do ano passado, esse percentual foi diminuído ali, ficando em 15%, tudo certo aí. O Yuri também falou sobre os recebimentos ao longo de 2024. Com essas vendas, né, que ele foi fazendo, ao longo de 2024, ele conseguiu pagar algumas dívidas, fazer manutenção no estádio, consertar gramado, consertar o CT, né, reformar um pouco o CT, e também formar uma equipe para 2024, para a Série B 2024, a qual conseguiu acesso. Mas, segundo ele, as cotas televisivas, as cotas da Série B não foram suficientes para manter aquela equipe para a Série A deste ano. E por isso teve algumas alterações, alguns desmanches aí de jogadores. Falar um pouco sobre o volante Zé Lucas, que está disputando ali o Mundial Sub-17, né, que classificou, ganhou do Paraguai, né, dependendo do período que você está assistindo esse vídeo. O Brasil passou do Paraguai nos pênaltis com o gol de Zé Lucas, inclusive. Segundo ele enviou ali o seu diretor-geral, né, Henrique Ambrogini, junto com o Zé Lucas ao Catar, para ver se consegue a venda dos direitos dele, a venda dos direitos de jogadores de futebol, mas, segundo ele, não obteve nenhum tipo de negócio, nada, por enquanto, com o Zé Lucas, entendeu? Estão tentando vender ele, mas até agora não conseguiu vender o atleta da prata da casa, um volante muito bom, Zé Lucas aí. Eu dei uma pesquisada aqui, né, fui apurar informação sobre Zé Lucas. A multa rescisória dele é muito alta, só que o Sport está tentando vender ele por causa das dívidas, da crise financeira, né, que está acontecendo agora, proferida ali por Yuri Romão, né? Eu não sei se tinha essa dívida antes, mas acredito que acabou potencializando as dívidas que o gestor do Sport fez. Então eles estão tentando vender o atleta, mas não consegue vender por causa da multa também, porque é um atleta muito caro para se comprar. Então até agora tem nada ali sobre Zé Lucas sair do Sport ou quem está interessado sobre esse atleta aí, tá certo? Agora sim, pessoal, agora sim chegou a parte mais importante desse vídeo, talvez, né? É sobre o jogo do Sport contra o Flamengo, vendido ali, né? 30% do estádio da Arena de Pernambuco foram vendidos para o Flamengo. Ele abriu as portas para a torcida rubro-negra, tanto que já chegaram aqui os jogadores do Flamengo. A torcida foi em peso receber ali no aeroporto. Enfim, ele abriu espaço para os mistos. A torcida mista aí que não tem time fixo, né? Eu prefiro torcer Santa Cruz, Sport ou Náutico, do que torcer para um time de fora. Então ele se explicou aí sobre essa decisão, ou não, né? O que ele falou foi o seguinte: segundo Yuri Romão, ele não teve nada a ver com ele não assinou o documento,
Ele fica em contradição toda hora, tá certo? Ele, segundo ele foi pressionado, sei lá, foi induzido por alguém a qual ele não cita a assinar esse documento, pois estava passando por uma dificuldade financeira. Ele sempre joga o lado financeiro do esporte. Ele analisou o contrato só do lado financeiro. Ele viu que era um contrato de 3 milhões, que era muito bom, que ia dar um respiro para o clube, mas não viu que era contra o maior rival, não viu que era 30% do estádio. Ele simplesmente não se importou ali sobre o lado esportivo do clube. Ele só olhou o lado financeiro e assinou. E foi induzido por alguém, segundo ele, a assinar esse documento. Ele fica falando que não tem nada a ver com isso, que a culpa não é dele, mas acabou cedendo por causa do lado financeiro, o Yuri Romão. Como falei, o Yuri entra em contradição toda hora. Umas semanas atrás ele estava falando que o jogo contra equipes de grande projeção, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, não poderia ser feito na área do Retiro, porque o estádio não ia comportar tanta torcida. Agora ele fala que não era isso. Agora ele está dizendo que ele foi pressionado por causa do lado financeiro, ele que não analisou o contrato certamente, ele não viu esse lado esportivo. Ele só viu que o clube estava precisando de dinheiro e achou uma boa ideia fazer isso. Ou seja, ele não se importa mesmo com a torcida, com a história do clube. Ele só olhou o lado financeiro. E o Yuri Romão, ele só pensa no lado financeiro do clube. Ele não tem aquela paixão de rubro-negro de verdade. Tá certo? E não é à toa que fez a pior campanha da história de um clube pernambucano ou de qualquer clube do Brasil no Campeonato Brasileiro. Para finalizar sobre essa gestão, né, a declaração da coletiva de ontem, ele falou sobre o caso Riquelme, sobre o zagueiro Riquelme que foi vendido para o Botafogo. E a imprensa deduziu ali que era para bater uma parte da dívida que tinha em relação a Carlos Alberto, que hoje está no Cuiabá. Segundo o Yuri Romão, foi uma mera coincidência o Riquelme ter ido para o Botafogo, já que outras equipes estavam interessadas neles, mas o Botafogo deu a melhor proposta, tanto que o Sport tem ali 30% do jogador, ou seja, segundo o Yuri Romão, foi uma boa venda, foi um bom negócio, no caso. Enfim, torcedor do Sport, espero que você tenha gostado do vídeo, tá aqui todas as informações da coletiva de Yuri Romão. Você gostou da gestão dele? Eu acho muito difícil, né? Mas foi o que ele falou, né? O Yuri Romão foi uma pessoa que ficou pensando somente no lado financeiro, que entra em contradição toda hora, que realmente foi o pior presidente da história do esporte. Mas não foi o pior presidente da história de um time pernambucano. Santa Cruz está aí para provar, ficou sem divisão e ninguém comentava nada. Só porque o esporte, aí fica com esse bafafá todo. Mas tá aí a informação para você, né? Agora o esporte está realmente caído, quebrado, igual um dos investidores de Santa Cruz falou, e fica com esse problema aí, né? Cuidado para não entrar dinossauro na equipe, na presidência. Fiquem atentos quem vai ser o próximo presidente, cobrem aí na medida correta para que o esporte nunca mais passe nessa situação, tá certo? Para mais informações, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, comente aí o que você achou sobre o vídeo, sobre o Yuri Romão, né? Se você gostava ou não. E ative o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo, tá certo? Eu vou embora e até o próximo vídeo.